Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, Zulema, Beatriz e os irmãos que forem chegando. Conforme forem chegando, nós vamos mencionando. Louvado seja Deus por estarmos em mais uma escola sabatina. Eu queria convidar a irmã Beatriz para fazer uma oração e começarmos nesse momento. Conosco agora na recapitulação da escola sabatina. Perdoa-nos nossos pecados e abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Renato, a Keila. Convido aqueles que não estava saindo o som, confere? Que não está saindo o som, confere? Bom dia, irmãos. Bom dia. Beatriz, só volta um pouquinho aqui, faz favor. Irmãos, nós estamos aprendendo a fazer ao vivo e isso às vezes falha. Só um segundo. O som da música saiu? Não. Irmãos, eu ia colocar carta missionária para vocês, ia colocar mensagem musical, mas isso não funcionou. Este é o momento onde nós devemos agora falar da nossa semana, devemos orar e ouvir todos os irmãos. Você está convidado neste momento a abrir o seu áudio e falar sobre como foi a sua semana. Adalto, gostaria de falar algo? Adilson, Renato, sei que passamos uma semana em quarentena, né? Mas a maioria de nós pouco saiu. Queremos continuar orando pelo período que estamos vivendo, né? E ter a certeza de que Deus está nos protegendo. Adalto, gostaria de falar algo, Adalto? Precisa ligar o som. Você precisa ligar o som, Adalto. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todos, tá? Não está saindo a sua voz, Adalto. Precisa aumentar o volume. Tá sim. Você desligou. Bom, é assim mesmo. Adilson, Beatriz, quer falar algo? Gostaria de agradecer a Deus por mais uma semana. Essa semana, graças a Deus, conseguimos atender algumas famílias com cesta básica, né? E que Deus abençoe a cada um, que possa ter o pão de cada dia e que nossos irmãos possam ser ricamente abençoados nesse sábado pelo Senhor Jesus. Ok, amém. Adalto, pode falar agora? Tá ouvindo agora? Agora sim. Um feliz sábado a todos, tá? Que a gente tenhamos um sábado maravilhoso de orações, né? De agradecimentos, né? Por chegarmos até aqui com saúde, né? Que Deus abençoe o trabalho que está feito pelo Senhor, pela igreja, que está sendo feito. E que essa semana entre com novidades boas, né? Que diminui os casos, que a gente fique mais atento, né? Obrigado. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Amém. 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 Adilson? Oi, bom dia, feliz sábado a todos. Deus abençoe a todos nós. E agradecemos a Deus porque essa semana foi uma semana atípica, né? Mais uma vez. Mas continuo trabalhando, não parei. Graças a Deus, a firma do trabalho não parou. Aqui em Penápolis também os casos pararam, não surgiu nenhum mais. Amém, amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, né? Houve um óbito e aí a partir daí, graças a Deus, só decrescendo, né? Casos que estavam para confirmar deram negativo e aí sim Deus está colocando a mão, com certeza. Agradeço a Deus por isso. Amém. Renato? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Agradecer pelos cuidados que Deus tem dado a todos nós, né? Agradecer pela vida e pedir a Deus que Ele faça uma intervenção milagrosa e que capacite as pessoas a achar uma cura, uma vacina para essa doença, porque todos nós queremos voltar ao normal, não? Então, esse é o agradecimento.
Fico feliz. Muito bom. Adilson, Jardim São Brás, gostaria de falar algo, Adilson? A irmã Tininha está entrando. Fábio também. Sábado. Feliz sábado, irmãos. Muito bom. Feliz sábado a todos. Amém. Vamos orar para que isso passe logo. Não parece ser logo, né? Mas, graças ao bom Deus, nós estamos completando um mês. Eu não tenho nenhum caso no distrito para relatar, graças ao bom Deus, todos os irmãos estão bem. Tivemos que atender alguns irmãos e pessoas que pedem para a igreja ajuda, e graças ao bom Deus, até aqui, 100% de atendimento, nenhuma família foi deixada de lado. Eu quero agradecer muito aos irmãos, porque os irmãos têm feito um trabalho excelente de arrecadação. Ontem, para vocês terem uma ideia, uma irmã entrou em contato comigo à tarde, me oferecendo um fogão, que se alguém precisar nesse momento, nós temos um fogão para doar. Eu já tenho uma geladeira para doar, que outro irmão doou, nós temos alimentos, graças ao bom Deus, as asas estão abastecidas, todos os diretores de asa da igreja que têm conversado comigo durante a semana, quando eles pedem ajuda, a gente socorre, e quando alguém pede, eles têm atendido. Nós fomos à Igreja Central esta semana, eu, a minha esposa, o irmão Nelson, e nós deixamos lá 6 ou 7 cestas básicas prontas. Temos mais algumas quantidades nas outras igrejas. A irmã Adriana fez um excelente trabalho na Igreja do São Brás. A Igreja do São Brás tem aberto todo domingo de manhã para arrecadar alimentos. A Igreja de Havaiandava atendeu já irmãos que estavam precisando. Então, eu estou muito feliz como os irmãos têm atendido. Eu, de antemão, peço desculpas e perdão, porque nós estamos aprendendo esta questão de trabalhar com a internet. Alguns irmãos me pediram para fazer a escola sabatina em outras plataformas. Nós temos 2 opções onde nós podemos ter contatos um com os outros. Uma é o Skype, né? E a outra é o Zoom. O Zoom, eu tenho um contrato profissional. Então, isso me permite conectar até 300 pessoas. Agora, nós temos aqui mais de 10 pessoas conectadas, mas ele me permite atender até 300 pessoas ao mesmo tempo. Também nós estamos aprendendo muito. Eu quero agradecer, Godot, você tem sido um mestre aí à distância, porque nós estamos aprendendo a usar o OBS também para montar as plataformas para a transmissão dos cultos. Na quarta-feira agora nós já conseguimos colocar mensagem musical. A irmã Marília me providenciou várias mensagens musicais. Eu já baixei elas para fazer um rodízio com irmãos da igreja. Em vez da gente colocar hinos cantados por outras pessoas, nós vamos colocar irmãos da igreja. Eu já tenho do Conjunto Adventos, do Conjunto da Marília, tenho também a irmã Larissa, a minha filha também vai gravar, e todo irmão que tiver uma mensagem musical e quiser me mandar, nós vamos usar nos cultos ao longo das semanas que ficarmos em casa. Tivemos uma mudança esta semana. Na semana passada, nós tínhamos o pastor Luiz Gonçalves pregando todas as noites. Isso foi muito bom, foi uma bênção. O número de pedidos de batismo foi grande. Eu vou estar recebendo a listagem esses dias das pessoas que pediram o batismo aqui no distrito. Para vocês terem uma ideia, logo, logo a Zulema, que está nos ouvindo, e o esposo vão estar sendo batizados. E amém, né? E vamos ter também outros batismos. A irmã Terezinha me colocou que 3 pessoas pediram o batismo ali no Jardim Santana. Neste período, nós temos que tomar cuidado com muitas coisas, em especial a questão da saúde dos irmãos. Por isso,
os batismos, a gente ainda está estudando como fazê-los para preservar a saúde do irmão e também tomar cuidado, porque alguma exposição negativa tem sido muito mal feita, tá? A igreja não precisa de exposição negativa. Irmãos, eu gostaria de convidar você a entrar agora na recapitulação da lição e orarmos pelos pedidos que foram feitos e agradecimentos. Sejam bem-vindos, Yasmin, Osmailton, Ailton, que também estão conectados. Fábio, você poderia fazer uma oração neste momento pelos pedidos que foram feitos e agradecimentos? Meu Deus do Senhor, querido Pai, te louvamos pelo teu carinho e o seu amor por nós. Pedimos que seja abençoando a cada família, seja abençoando, Senhor, cada irmão que nesta manhã está aqui estudando a lição. Muitos irmãos, Senhor, que estão também assistindo a programação da Novo Tempo, que também acompanham também a lição através de outros pastores, mas acompanham esse momento no qual o mundo está conectado através da sua palavra. Vem estar nos usando, nos abençoando, e seja abençoando a cada pedido, Senhor, que foi feito, a cada família, a cada desejo que pulsa no coração. Muitos agradecimentos, mas também, Senhor, surgem momentos de preocupação, mas que o Senhor possa, Senhor, dar segurança e o teu amor sempre. Pedimos a tua bênção sobre o estudo e sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, Valcir, seja bem-vindo. Bom, nós estamos entrando na lição número 3. Na verdade, já estamos recapitulando. O irmão Miro entrou, o irmão Andrés entrou também. Sejam bem-vindos. Nós estamos entrando na lição número 3, ou encerrando a lição número 3. Hoje é a recapitulação, né? Diz aqui o verso áureo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que proceda da boca de Deus. Amém? Bom, irmão, minha irmã, como será que Jesus e os seus discípulos encaravam a palavra de Deus? Como será? É permitido você falar também agora. Ok. Pastor, eu vejo um ponto muito importante que diz na lição, né? Que os discípulos, eles sempre faziam referência a outros personagens bíblicos, como Davi, por exemplo, né? Sim. Então, eles tratavam a palavra de Deus, a gente percebe que o Antigo Testamento ele já tratava como a palavra de Deus. Mesmo ele sendo escrito por Davi, parte dos livros sendo escritos por Davi, na qual ele faz referência, né? E também referência de outros personagens bíblicos. Então, na realidade, a gente vê esse sentimento realmente, desde a cultura judaica, realmente, de que a palavra de Deus ela envolve todos os outros livros, não apenas o que Jesus falava para eles, né? Para muitas pessoas, hoje, o que Jesus fala é o suficiente, né? Mas para os discípulos, além de Jesus falar pessoalmente, além de Jesus falar diretamente com eles, o Antigo Testamento era de suma importância. O apóstolo Paulo também faz algumas referências, né? Essa na primeira questão que já é feita na lição, a gente percebe essa tratativa, né? Então, nisso a gente vê realmente o cuidado, o cuidado que eles tinham realmente de entender que não apenas o que Jesus ensinava, mas também o que os profetas e os patriarcas escreveram no passado também. Ok, muito bom. Vocês podem ver, como disse o Godot, que eles usavam outras fontes. E que fontes eram essas? Né? Jesus aqui neste verso diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, no batismo, logo após o batismo, Jesus foi ao deserto. Foi levado para o deserto. E como é que ele se defendeu das tentações de Satanás? Como é que Jesus se defendeu das tentações de Satanás? Quais foram as respostas dadas por Jesus? Jesus disse, primeiro lá das pedras, né? Lucas capítulo 4, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 4,
verso 4, diz assim, não só de pão viverá o homem. A palavra de Deus é o melhor pão, o melhor sustento. Nós estamos tendo a oportunidade, durante este período, de gastar mais tempo com a leitura da Bíblia, né? Segundo, alguém ia falar? Segundo, verso 5 a 8 diz assim, verso 6, disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque a ele me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Mas Jesus respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Ou seja, Jesus também diz, olha, na palavra de Deus, nós só podemos cultuar a Deus. E terceira tentação, nos versos 9 a 12, nós encontramos dizendo, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui. Porém, qual é a resposta de Jesus? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até aquele momento oportuno. Então, vejam só, nós temos 3 tipos de tentações. Uma delas é o apetite, que nós aprendemos na Bíblia, que devemos controlar. O segundo é não lutar para ter as glórias deste mundo. E terceiro é a presunção. Alguns acham que, porque tem fé, neste momento devem enfrentar a doença que aí aparece sem nenhum cuidado. A Bíblia manda ter cuidado. Eu gostei ontem à noite, quando o pastor Mota fez uma menção à questão da saúde alimentar. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa doença que nós vemos. Mas, com certeza, se ela veio de algum meio alimentar, comer algo que não devia, se tivéssemos seguido o que está em Levítico capítulo 11, com certeza não teríamos essa doença aqui. Como, por exemplo, a questão da AIDS, sabemos que é um vírus de grande mortalidade também, mas se nós fôssemos fiéis nos nossos casamentos, a chance de alguém contrair a AIDS seria menor. É verdade que alguém pode contrair a AIDS num contato que não tem a ver com sexo, por exemplo, a administração de drogas de forma intravenosa, mas não teríamos, com certeza, o número de aidéticos que temos hoje. Então, existem conselhos na Bíblia que afetam toda a humanidade. Bom, a lição também nos mostra sobre a lei. Que lei que a Bíblia está falando? Alguém gostaria de comentar? Bom, Jesus engrandece a lei. Ele não abandona a lei. Ele disse que ele veio cumprir e não abrogar. Vamos ler Mateus 5, verso 17. Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Hoje em dia, como o Fábio disse, muitas pessoas querem ouvir só as palavras de Jesus ou querem ouvir aquilo que lhes interessa. Qual era a Bíblia nos dias de Jesus? É o que nós chamamos de Velho Testamento. E Jesus diz aqui, olha, sobre a lei e os profetas, ele está falando sobre os 5 primeiros livros e também está falando sobre os livros históricos, os livros proféticos. E aqui Jesus diz que ele veio cumprir tudo o que está na Bíblia. Então, toda a Bíblia, ela serve para a nossa orientação. O verbo plero refere-se
a encher o volume ou preencher o tempo. Jesus nos se dedica a engrandecer a lei, tornar a lei gloriosa. Ele também aplica a lei. O que a lei faz? Na questão do divórcio, Jesus diz assim, vocês ouviram dizer que o pai permitiu o divórcio por causa o pai permitiu a Moisés o divórcio. Eu, porém, vos digo que ele só permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então, vejam só, Jesus enaltece a lei, ele engrandece a lei. Então, a Bíblia, toda ela é para ser cumprida. Veja, irmão Francisco, seja bem-vindo, irmão Francisco. Então, gostaria de ouvir comentários nesse momento de vocês. Alguém teria... Fábio? Então, na realidade, nós vemos assim, a dificuldade quando se fala em lei, né? Principalmente aqui nós, brasileiros, temos uma dificuldade com a lei, nosso país, né, no geral, né? Tem essa questão do confinamento, a gente tem a lei estadual para ficar confinado, né? Quem cumpriu a lei aqui é o testemunho. Quem conseguiu ficar sem fugir por um tempo? São poucos, né? Nós temos dificuldade, nós discordamos às vezes, né, da lei. E a gente acredita que essas discordâncias também haviam no passado. Muitas Sim. pessoas não queriam cumprir a lei, né? Muitas pessoas tinham interesse financeiro. Quando Jerusalém foi tomada por Babilônia e devolveram a Jerusalém para o povo pudesse voltar para Jerusalém, reconstruir, o que nós vimos? Nós vimos um povo que estava escravizando os próprios irmãos e um povo que boa parte não guardava o sábado, né? Ok, eles eram escravos na Babilônia durante tanto tempo, né? Foram escravos no Egito antes e ali eles mesmos escravizavam, né? Eles descumpriam uma lei na qual Deus havia determinado, né? E principalmente também a lei do sábado. Então, para muitas pessoas, as pessoas não gostam de cumprir lei, né? Na realidade, eles procuram ver em Jesus alguém que pudesse tirar, entre aspas, esse fardo que a comunidade judaica colocou sobre o povo de Deus, né? É igual nós vemos a hora de autorizar as pessoas poderem, alguns, abrir o comércio, só que quem é da área da saúde não vê a hora de não abrir o comércio, entendeu? Então, nós temos uma situação, quer dizer, então, nós temos um conflito aí, é uma lei, mas que ela infringe várias vertentes, né? No caso, a lei de Deus é uma lei que é boa para o seu povo. E nós vivemos hoje num momento numa lei que, essa lei realmente da quarentena, ela é boa talvez para preservar as pessoas, mas é péssima para garantir o emprego das pessoas. Então, na realidade, é uma lei que não é boa. Ela não consegue ser boa, ela não tem um lado para ser bom. Se ela for para um lado, ela mata o povo de fome. Se ela for para o outro lado, ela entra calamidade pública de saúde. Então, é uma lei que não é boa. Agora, quando Deus diz que o sábado é feito para descansar, é um dia de conexão com Deus, né? Ela atrapalha para alguns a questão econômica. Então, eles não veem essa lei como boa, né? O povo, quando a gente prega, né? Então, a gente realmente percebeu o que realmente Jesus queria dizer, né? E ele realmente era o reflexo de como deveria ser guardada a lei. Verdade. Ele refletia como deveria ser guardada a lei. Keila levantou a mão ali. Keila, você também quer falar? Pode falar, Keila. Sim, pastor, um bom dia, um bom sábado. Bom dia, bom sábado. Complementando o que o Fábio falou, a lei, nós vemos a lei, como o Fábio falou, nós não guardamos a lei, porque nós já somos rebeldes de natureza. O pecado já nos deixa rebelde. Mas, quando nós cumprimos a lei, nós estamos debaixo da lei, ela salva a nossa vida. Por exemplo, se você está numa blitz policial, e aí você está com o cinto, você está com a documentação do seu carro em ordem, os pneus estão ok, você é liberado, você está livre. Agora, aquela pessoa que anda fora da lei, geralmente ela tem que sofrer as consequências.
Aí existem as leis de saúde, existem as leis civis, existem muitas leis. E quando nós procuramos servir essas leis, ela é um salvaguarda de nossa vida. Mas nós, como temos o coração rebelde, nós queremos viver em rebeldia, parece que a lei, quando fala na Bíblia, quando nós falamos da lei para as pessoas, eles veem assim como se fosse um amarro na vida. Ah, mas aí eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou... Elas veem como impedimento para viver a vida. Mas, ao contrário, a lei, ela nos salva a nossa vida, ela livra a nossa vida. Muito bom. O que a Keila falou é verdade. Ontem, eu tenho uma irmã que tenho muito carinho, a Andréia, e ela me mandou um vídeo, não sei se foi gravado por algum parente meu, mostrando a cidade de Sevilha. E nós temos alguns parentes lá, e eles dependem do turismo. Sevilha é uma cidade baseada no turismo. E alguns deles dependem disso para o seu sustento. E ao filmarem a cidade de Sevilha essa semana, totalmente vazia, nenhuma pessoa na rua, nenhuma. E graças ao bom Deus, a notícia que eu tenho dos parentes lá é que nenhum está doente. Levítico capítulo 11, como o pastor Mota citou ontem à noite, fala sobre o regime alimentar bíblico e nos evita a termos problemas. E como disse a Keila, nós somos rebeldes, nós queremos viver do nosso jeito e isso traz consequências. A quebra da lei, seja ela uma lei de trânsito ou uma lei religiosa, como disse o Fábio, a guarda do sábado, todas elas às vezes não têm uma impressão de boa, mas, na verdade, a lei, no fundo dela, é para te levar a alcançar algo melhor e maior lá na frente. Muito bom. Nós temos aquele episódio de Jesus acompanhando os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam sofrendo. Estavam sofrendo porque acabaram de ver o mestre morrer na cruz. E eles agora descem ao caminho de Emaús, tristes, alguém se aproxima deles e começa a conversar com eles sobre as Escrituras. Olha só, Isaías, tantos anos antes de Jesus, séculos antes de Jesus, havia predito tudo como devia ter acontecido. E aqui eles vão ouvindo, e quando eles descobrem, quem é que estava do lado deles? Jesus. E falando sobre o quê? As Escrituras. Qual foi o resultado que eles falaram de estar ouvindo o próprio Jesus falando das Escrituras? Eles disseram que ardia neles o coração. Que eles estavam ouvindo a palavra de Deus, relembrando. Quarta-feira agora, nós começamos a estudar o livro Eventos Finais. E eu precisei recapitular o livro, como nós, às vezes, esquecemos, para não dizer quase sempre, verdades que estão na Bíblia e fazem parte do nosso dia a dia. Precisamos renovar a leitura da Bíblia para poder relembrar como Deus administra as coisas. Eu estava lendo e preguei nesta quarta-feira que o principal ponto de nós, como igreja, é a união. Esse é o principal ponto, para estarmos juntos. E nós queremos saber se o coronavírus é profético, se a palavra coronavírus significa 666. Eu já vi algumas teorias que podem assustar vocês. E vocês devem ter visto algumas teorias que eu também não vi. Mas se nós fôssemos ao simples da Bíblia, nós compreenderíamos que Deus está no controle, que Deus está no comando.
Lucas, capítulo 24, nos mostra esta passagem. Lucas, capítulo 24. Verso 27. Diz aqui: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, vejam só, Deus está no comando, inclusive, do que nós estamos vivendo hoje. Ah, então Deus criou o coronavírus para sofrermos? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus está no controle. E porque Deus está no controle, podemos ter certeza que o final será a salvação. Amém. Amém. Verso 44 e verso 45. Diz aqui: ao seguir Jesus, lhe disse: são estas as palavras que vos falei, ainda estando convosco. Importava se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha só, aqui Jesus ainda faz uma menção aos salmos, né? O livro de Salmos são 150 salmos. Então, Jesus aqui está dizendo que o cumprimento de tudo está na Bíblia. Também no capítulo 28 de Mateus, nos versos 18 a 20, Mateus 28, do verso 18 a 20, diz Jesus: aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, também devemos pregar a outras pessoas, fazer discípulos, levá-las ao batismo e ensinar a ela todas as coisas que vos tenho ordenado. Bom, qual é a origem da Bíblia? Fábio levantou a mão? Muito bom, Fábio. Ô, pastor, queria só fazer uma observação aqui, no caso, né, que Jesus falou que toda a Bíblia, na realidade, ali, que tudo convinha de acontecer, né? E Deus falou que isso precisa acontecer. Falando uma linguagem mais simples, Jesus estava dizendo para os discípulos: convém que todas essas coisas aconteçam. Então, quer dizer, é necessário que essas coisas aconteçam. E quando Jesus está falando aqui também de que é necessário que as coisas aconteçam, de que a palavra de Deus tem que ser cumprida na vida dele, né? Isso envolve vários fatores, né? Envolve a questão dele ser perseguido e morto, ser humilhado, todas as citações bíblicas que diz como Jesus morreria, né? Seria moído pelas nossas transgressões e tudo. Esse é o cumprimento da palavra de Deus sobre a própria vida de Cristo, né? Aí Jesus também pede que orasse pelos discípulos também, né? Porque eles passariam por grandes provações. E aí também tem o que convém que aconteça conosco, né? E Jesus diz, né, não turbe o vosso coração. Quer dizer, por que não turbe o vosso coração, né? Porque a gente não deve se preocupar, né? Jesus diz também para nós, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Jesus diz que nós passaremos por tribulações, isso passando para nós no fim dos tempos. Convém que isso aconteça. E quando nós vemos essas situações acontecerem no mundo, no caso essa, que é inédito para o nosso período, né? Nós temos algo similar a isso apenas na gripe espanhola, 1918, 1928, né? Foi no final da Segunda Guerra. Da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. 1928. 1928. 18. 1918, verdade.
1918. Então, foi a única coisa que tivemos uma coisa parecida com isso, né? As pessoas têm que ficar confinadas, ficarem em casa, sair para a rua, tem contato, acabam morrendo. Então, e a gente pensa, poxa, morreu mais de quase 100 milhões de pessoas. E fala, poxa, cadê Deus nisso? E aí nós pegamos na Bíblia, convém que isso aconteça. Eu acredito que todas as gerações, né, se a gente analisar bem, elas passaram por provações e por aflições, né? Seja no século XIX, seja no século XVIII, né? A gente vai pegar um pouco de Ellen White, o que eles passaram, né? Seja no início ali do século XX, nas duas grandes guerras ali, né? No século XIX, as duas grandes guerras. Hoje no XX também, agora essas situações. E 21 agora, né? Sim, então, na realidade, nós percebemos que todos os períodos, houveram momentos muito difíceis para a humanidade, grandes aflições. E em todas elas a palavra de Deus se encaixou, e todas elas sinalizando uma história final, né? Do cume, para culminar tudo isso, né? Então a gente realmente vê esse roteiro na qual nós muitas vezes estamos envolvidos e que outros irmãos também já passaram no passado, né? Passaram por eles no passado. Outra coisa interessante é que, como eu falei da origem da Bíblia, que eram pessoas reais que demonstravam os seus sentimentos, a sua visão, e a Bíblia também mostra os erros e acertos. Como você falou há pouco, que Jesus citava outros autores, como Davi, por exemplo, a falar dos Salmos. Davi era um homem que errou, mas nem por isso Deus deixou de usá-lo. Deus usa a mim e você, pessoas reais, carnais, com sentimentos, erros e acertos. Erros e acertos. Também a Bíblia nos mostra pontos geográficos, para entendermos o contexto do que estava acontecendo. A Bíblia, ela leva muito em consideração o contexto daquele povo que estava vivendo. Por exemplo, de onde eles tiraram aquelas joias e materiais para construir o tabernáculo no deserto? De onde eles estavam vindo? Do Egito. Do Egito. Então, de lá eles trouxeram os materiais. Os costumes, Miriam e as mulheres ali no meio do arraial, logo depois do mar ter se aberto e fechado, levando o exército dos egípcios, Miriam fez o quê? Dançou com as mulheres ali. Era um contexto que eles estavam acostumados. Então, a Bíblia leva tudo isso em consideração, respeitando o local, respeitando época, respeitando cultura. Hoje nós temos dificuldade em respeitar as diferenças de cultura. É só alguém ter um corte de cabelo diferente, é só alguém se vestir de uma forma um pouquinho diferente, a gente já começa a colocar senões. E a Bíblia, ela respeita todas essas diferenças. E Jesus respeitou essas diferenças. Olha Jesus ali no tanque de Jacó. O que ele fez para a mulher? Pediu água. Qual foi a resposta da mulher? Como é que você, judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Então, Jesus ele faz uma ponte usando contextos históricos, geográficos na sua palavra. Deus respeita isso. Também, na Bíblia, nós encontramos desdobramentos históricos, né? Jesus, ele faz menção a eventos históricos. E após a volta de Jesus, o que aconteceu ali na montanha quando Jesus estava subindo ao céu? O que aconteceu naquele momento? Jesus estava subindo ao céu, os discípulos estavam olhando, anjos chegaram e falaram assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo o seu Senhor subir, do mesmo jeito ele vai descer. Então, isso é um desdobramento. Então,
se você vai ao livro de Apocalipse, é um desdobramento do livro de Daniel e de outros livros da Bíblia. Então, tanto os discípulos quanto nós hoje podemos ver desdobramentos históricos do que tem acontecido na Bíblia. Por último, os apóstolos, né, os discípulos, eles citaram várias passagens do Velho Testamento. Eles citaram várias passagens. Alguém gostaria de lembrar de alguma citação dessas? Gálatas, capítulo 6. Posso convidar você a Gálatas, capítulo 6, versos 6 a 14. Gálatas, capítulo 6, versos 6 a 14, diz aqui: aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de que Deus não se zomba, pois aquilo o que o Senhor semear, isso também ceifará. Porque aquele que semeia a sua própria carne, carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos canseis. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Do que está falando aqui? Mateus capítulo 5. Atos 13, eles atribuem a Deus as palavras do Antigo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 4, também faz remensão ao está escrito. Atos 2, verso 16. Então, os apóstolos, eles fazem menção ao Velho Testamento, aquilo que eles conheciam com palavra. E aqui em Gálatas nós já vimos uma citação baseada em Mateus capítulo 5. Bom, nós queremos concluir com o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, dizendo aqui: os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo do que o próprio Deus. E em vez de firmar os seus pés no fundamento inabalável e por tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam esta palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza. E se esta palavra não concorda com as suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito. Olha, é forte isso aqui, hein? No momento em que a gente ouve falar em ciência, devemos ouvir a ciência, sim. Mas qual deve ser a nossa base? A palavra de Deus. Não podemos abandonar a palavra de Deus em momento nenhum. Alguns colocam uma dicotomia, uma divisão entre ciência e Deus. Quem deu a nós o entendimento foi Deus. Foi Deus que deu o entendimento aos homens. Mas os homens não podem esquecer das orientações que são de Deus. E só vão encontrar a sua orientação na sua palavra. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, você ao tratar a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Irmão Miro, consegue ligar o áudio do seu celular? O irmão faria uma oração para nós, para encerrarmos a lição de hoje? Muito bom. Pastor. Por favor, irmão, ore por nós. Vamos cruzar nossas frontes, então, e com grande reverência, ter uma palavrinha com ele. Bondoso e querido Deus, neste momento eu lhe peço, já agradecido por esses momentos que passamos aqui, nessa live com o pastor,
e que ele nos trouxe, né, através da leitura da Bíblia e de toda a lição que nós estudamos, né, um conhecimento, né, uma explanação, para que possamos sempre estar, né, balizados na palavra de Deus e poder, né, ter entendimento de que esse Deus maravilhoso é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que ele tenha misericórdia de nós e de todos aqueles que está te buscando. Pai amado, sabemos que somos falhos, pecadores, mas também sabemos que o Senhor é amor e, através da sua misericórdia, que a gente entenda que ele também é justiça, e que nós possamos buscar essa justiça dele. Obrigado, Amém. Pai. Nos dê um restante de sábado aí maravilhoso, né? Logo mais teremos também o culto às 11 horas e que possamos se maravilhar em toda a sua palavra, Pai. É o que lhe pedimos agradecidos e que possa, neste momento, Pai, suas bênçãos recair sobre todos os líderes, principalmente do pastor que nos dirige. É o que lhe pedimos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Todos, se quiserem, podem ligar o seu áudio e dar uma saudação aí e que Deus abençoe a todos. Bom sábado. Feliz sábado a todos. Deus abençoe a Sábado a todos. todos vocês também. Feliz sábado a todos. Uma boa semana. Feliz sábado. Amém. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Deus Bom abençoe, sábado a irmãos. todos. Tchau. Tchau.